Você Melhor está no ar. E a mensagem de hoje do programa Você Melhor é a metáfora da folha em branco. Certo dia, um professor estava aplicando uma prova e os alunos em silêncio tentavam responder as perguntas com uma certa ansiedade. Faltavam uns 15 minutos para o encerramento e um jovem levantou o braço e disse: Professor, pode me dar uma folha em branco? O professor levou a folha até sua carteira e perguntou-lhe por que queria mais uma folha em branco, e o aluno falou: Eu tentei responder as questões, rabisquei tudo, fiz uma confusão danada e queria começar outra vez. Apesar do pouco tempo que faltava, o professor confiou no rapaz, deu-lhe a folha em branco e ficou torcendo por ele. A atitude do aluno causou simpatia ao professor, que tempos depois ainda se lembrava daquele episódio simples, mas bem significativo. Assim como aquele aluno, nós também recebemos a cada dia uma nova folha em branco. E muitos de nós só temos feito rabiscos, confusões, tentativas frustradas e uma confusão danada. Outros apenas amassam essa nova página e a arremessam na lixeira, preferindo a ociosidade, gastando tempo na inutilidade. Talvez hoje fosse um bom momento para começar a escrever, nessa nova página em branco, uma história diferente, visando um resultado mais feliz. Assim como tirar uma boa nota depende da atenção e do esforço do aluno, uma vida boa também depende da atenção e da dedicação de cada um. Não importa qual seja a sua idade, a sua condição financeira, a sua religião, tome essa página em branco e passe sua vida limpo. Escreva hoje um novo capítulo, com letras bem definidas e sem rasura. E o principal, que todos possam ler e encontrar lições nobres. Não se preocupe em tirar nota 10, ser o primeiro em tudo. Preocupe-se em apenas fazer o melhor que puder a cada dia. Cumprimentando a todos que acompanham o programa Você Melhor de hoje através do 730 AM, também através do portal de notícias www.radiocidadejundiaí.com.br e também nos assiste através do Facebook, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. O tema de hoje é um tema bem interessante, que eu irei falar sobre as ordens do amor, mas de uma forma aplicada no seu dia a dia. Eu vou explicar o que são essas ordens do amor. Eu já falei sobre alguns pontos em programas anteriores, mas agora eu vou reforçar as ordens do amor na nossa vida prática, né? Em que situações nós estamos em ordem com esse amor saudável e em que situações nós ficamos em desordem com esse amor que acaba adoecendo. Isso vale para todas as nossas relações, né? Para a relação familiar, vale para os relacionamentos afetivos, para trabalho, para amizade, pois nós estamos nos relacionando o tempo todo. Então acompanhe o programa de hoje sobre as ordens do amor para ajudar a você a entender melhor as suas relações e principalmente ter relações mais saudáveis. Se você quer compartilhar esse programa com alguém, se for pelo rádio, manda uma mensagem para alguém, entrar na radiocidadejundiaí.com.br ou até pelo próprio 730 AM. Se quiser assistir o programa, é só compartilhar a nossa live, assim como eu estou fazendo agora, nas redes sociais. Se for pelo Facebook, é só compartilhar, e pelo YouTube também você pode compartilhar o link com as outras pessoas. Você também pode deixar a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão de tema através do WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 011 99891 9891, 011 99891 9891,
ou você pode mandar também o WhatsApp diretamente para mim através do 011 998500667, 011 998500667. Antes das ordens do amor, né? Antes de falar das ordens do amor aplicadas na vida prática, tem as nossas notícias agradáveis para começar esse ano com essa página em branco, realmente com notícias inspiradoras, notícias que nos deixam mais animados, mais leves, aprendendo sempre a educar a nossa mente e os nossos olhos a buscar aquilo que há de melhor ao nosso redor. Sim, vai haver sempre situações desafiadoras, difíceis, com sofrimento, mas nós podemos buscar, através dos nossos olhos, as melhores notícias, as melhores situações, aquilo que nós precisamos para realmente nos alimentar enquanto indivíduos, né? Tanto emocional, mental, espiritual e fisicamente. Então, a primeira notícia de hoje é sobre um gatinho, né? Quem tem gato sabe que gato é um bichinho bem independente, que ele vai para diversos lugares, ele tem ali a sua vidinha própria. Mas esse gatinho, ainda filhotinho, ele acabou entrando num cano, e ele ficou preso 24 horas dentro desse cano. Então ele estava lá na sua casa, né? E a casa estava em reforma, ele acabou entrando dentro de um cano e ficou preso ali, tadinho do gato, né? E ele foi salvo, foi resgatado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Né? Os bombeiros tiveram que viajar 68 quilômetros, né, da onde fica o gatinho, lá da onde fica a base deles, em Juazeiro do Norte, para salvar o gatinho que ficou entalado dentro do cano. Né? Demorou aí bastante tempo para conseguir tirar o gatinho do cano, e que bom que conseguiu tirar ele com vida, nada deu errado. Os bombeiros fizeram mais uma boa ação aí, ajudando não só o gatinho, mas a família responsável por esse gatinho. Então, que bom que o gatinho está bem, e que bom que os bombeiros estavam ali para salvar esse gatinho. A segunda notícia agradável de hoje é uma notícia que poderia ser muito triste, mas ela acabou sendo uma notícia feliz. É a história de um menino de 7 anos que, junto com seu pai, salvou a sua irmãzinha de 1 ano de um incêndio que aconteceu na casa, né? Então esse garotinho de 7 anos, ele ajudou a resgatar a irmãzinha dele de um incêndio que devastou completamente a casa da família. Eli é adotivo e teve muita coragem para entrar no quarto pela janela, puxar a irmã do berço e entregar ao pai que o segurava na escada. Os pais, Chris e Nicole, que são ex-bombeiros, acordaram no meio da noite em dezembro com cheiro de fumaça e rapidamente correram para o quarto das crianças com extintor de incêndio. As chamas na sala que estavam bloqueando a entrada no quarto, aonde Erin, de 1 ano, estava dormindo, fez então com que o pai erguesse o filho Eli para subir pela janela do quarto do bebê. O menino contou que estava com muito medo, mas entrou pela janela, tirou a irmã do berço e passou de volta para os seus pais. Segundo ele, papai quebrou a janela e então eu disse, não consigo fazer isso, eu estava com medo, mas não queria que minha irmã morresse no fogo. Então olha que exemplo, né, de coragem ali, os pais, né, foi a única medida que naquele momento era possível para conseguir acessar o quarto da criança, e ele, com toda a sua coragem, mesmo com medo, né, acabou indo lá, salvando a sua irmãzinha. Então, parabéns para o Eli. Pena que a casa foi devastada, mas ainda assim todos saíram vivos e ainda com essa inspiração desse menininho que não quis deixar a sua irmãzinha para trás. A terceira notícia agradável de hoje é sobre uma brasileira bailarina. A bailarina Vitória Buono tem 16 anos e está provando que nada pode impedi-la de voar alto com seus saltos no balé clássico ou ainda no jazz. Vitória, conhecida como Vi Bueno no Instagram, não tem os braços, mas isso nunca foi um problema na dança, que é a sua paixão. Ela, segundo coloca aqui o pessoal da sua escola, né, que ela faz lá aula de balé, ela é uma bailarina completa e ela também pratica jazz sapateado e dança contemporânea no estúdio.
Cada apresentação é destacada pelo seu sorriso contagiante e a alegria de viver que a Vitória tem. Então ela aprendeu tudo sem ali o auxílio dos seus braços, e ainda assim ela faz muito mais, né? No seu Instagram, ela acaba fazendo ali outros desafios, né? Como, por exemplo, se maquiar com os pés, fazer danças e trocando as roupas, né? Como já passou várias vezes na TV e tem vídeos, né? As dançarinas vão tirando uma roupa, põem outra, né? Tudo simultaneamente, ela vai fazendo isso de uma forma muito interessante lá no seu Instagram, mostrando que é possível sim realizar os seus sonhos, graças ao seu esforço, a sua força de vontade realmente, e sendo feliz naquilo que faz, né? Então, parabéns aqui para Vi Bueno por ser esse exemplo de superação. Agora, vamos falando aqui sobre as ordens do amor. Então, as ordens do amor, ela vem do pensamento sistêmico, né? As ordens do amor, nós podemos entender o próprio pensamento sistêmico, que eu falei já em alguns programas também, que você pode assistir no Facebook e no YouTube. Então, as ordens do amor, ela vem do pensamento sistêmico de uma forma muito mais contextualizada no ambiente familiar, pois é ali que ela nasce, né? Depois ela vai migrando para outras áreas, né? E aí, quando nós trazemos a visão sistêmica para o núcleo familiar, eu falo que fica muito fácil entender. Então, quando nós estamos falando de um conceito, às vezes, distante, e eu trago isso para a família, todo mundo vai buscar um referencial dentro da sua história. Então, sempre que nós estamos diante de um assunto, a nossa mente ela vai buscar, em todos os seus arquivos já armazenados, tudo o que tem de referência ou tudo aquilo que se aproxima do que está sendo compartilhado, né, do assunto que está sendo ali elaborado. Então, quando as ordens do amor ou o pensamento sistêmico, que ele começa a tomar esse formato muito mais ali advindo da biologia, mais ou menos pelos anos de 1920, depois ele vai se estruturando em outras áreas, até que ele chega na parte da filosofia, do mundo das terapias, sabendo que o pensamento sistêmico, enquanto conteúdo, né, enquanto essência, ele é muito antigo, né? Ele é tão antigo quanto o homem, quando lá atrás os nossos antigos ancestrais passaram então a elaborar uma visão mais ampla do mundo, que era uma visão natural a todos eles, né? Nós, depois nessa sociedade moderna, que fomos aos pouquinhos perdendo essa essência de grupo, perdendo essa essência que estamos todos conectados uns aos outros. E aí, quando chega mais recentemente, Bert Hellinger, que foi um psicoterapeuta alemão, tem outras tantas formações que ele teve, né, uma história de vida muito bacana, às vezes mal compreendida ou até desassociada da realidade, seja tanto colocando ele acima daquilo que ele mesmo se colocava, ou às vezes colocando ele abaixo, né? E eu parto sempre do princípio que antes das obras que as pessoas fazem, é muito interessante nós olharmos para a vida que a pessoa teve, até para entender a que contexto aquilo foi feito e realizado. Então, quando nós olhamos para a vida dele, né, nasceu na Alemanha, passou ali pela Segunda Guerra Mundial servindo no exército, porque ele era um jovem servia ao exército, depois foi ser missionário, logo que ele volta, né, da guerra, tudo, aí ele vai ser missionário na África do Sul, nas tribos Zulus da África ali do Sul, fica lá por 16 anos, vive muita coisa lá, depois volta de novo para a Alemanha, aí ele começa a estudar psicoterapia e outras tantas áreas do saber que ele vai estudando, até que ele chega nas ordens do amor. Quando eu falo, né, que ele teve essa brilhante sacada de trazer isso para a família, de novo, por conta desses referenciais. Então, quando se coloca uma questão, um assunto, um conceito, por exemplo, de filho para pais, você vai buscar os seus referenciais, mesmo que tenham sido felizes ou, no caso, tenham sido tristes, não importa, mas você tem uma referência, você tem um modelo já na sua mente pré-estabelecido com a sua própria história. Se foi boa, se foi ruim, é uma outra coisa, uma outra situação, mas ainda assim fica fácil de compreender. Então, quando ele traz as ordens do amor, nós podemos chamá-las, né, em 3 pilares, sendo hierarquia, pertencimento, equilíbrio de troca. Em outros lugares, outros autores acabam atribuindo
nomenclaturas diferenciadas, mas sempre com o mesmo conteúdo. Então, quando nós aprendemos a essência do conteúdo, não importa o nome, o rótulo que nos é apresentado, né? Mais vale o que está dentro do que simplesmente o rótulo de algum recipiente. Então, a hierarquia, vamos trazendo para a nossa vida prática, né? A hierarquia ou a lei da ordem é aquela lei, aquela regrinha que vai estabelecer na nossa vida prática realmente uma ordem. E qual é a base dessa ordem? A base dessa ordem é tempo de entrada dentro de um sistema. E aí começa-se, então, a se organizar do mais antigo para aquele que é mais recente dentro do sistema. E vamos entender aqui sistema como grupo e, no caso, grupo como família, né? Então, já que nós estamos no contexto familiar, vamos entender sistema como grupo, grupo como família. Então, quando você nasce, você ganha dentro da sua família uma posição. A partir do seu nascimento adiante, você tem essa posição muito bem definida, aonde antes de você houveram outras tantas pessoas que foram responsáveis pelo seu nascimento. Afinal, se a vida não tivesse passado por todos eles, você não teria nascido. E aqui nós não estamos entrando ainda no julgamento de bom ou de ruim, estamos apenas estabelecendo uma linha cronológica do seu nascimento para entender como a ordem se estabelece no grupo. Então, lá do mais antigo, pega os seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós, e assim por diante, até os seus ancestrais mais antigos, constituem a sua árvore genealógica. A sua árvore, ela tem a informação de todos eles. Ali está estruturado a vida do primeiro, aquele que veio antes, para o que veio depois. A escadinha foi se construindo. Você, quando nasceu, ganhou uma posição. A partir de você, outras pessoas podem vir, como, por exemplo, quando você tem filhos. Então, você tem ali pessoas que entraram depois naquele sistema, naquele grupo. Ou, ainda assim, você tem irmãos mais novos, eles vieram depois de você. É muito importante, dentro do possível, manter essa ordem natural da vida em pleno funcionamento. E um dos equívocos que nós podemos cometer na nossa vida, e aí gerar conflitos, é quando nós quebramos essa ordem natural, do anterior para o mais recente, daquele que veio primeiro para o que veio depois. Aquele que veio primeiro, ele tem em si um tamanho maior do que aquele que veio depois. Vamos entender esse tamanho pelo próprio tempo de existência dele, afinal ele veio antes, ele já tem uma experiência. Quando você nasceu, essas pessoas, no caso os seus pais, já haviam passado por muitas situações, já tinham adquirido muitas experiências, vivido muitas coisas, assim como seus avós, bisavós. Então esse tempo maior de vida que a gente está colocando aqui, mesmo que eles já tenham morrido, ainda assim o tempo que eles vieram antes de você, não se apaga, faz com que eles sejam maiores, né? De novo, não entrando no mérito de melhor ou pior, de bom ou de ruim. Maiores porque eles têm mais informações já adquiridas devido ao tempo. E aí, quando nós nascemos, nós ganhamos de presente toda essa bagagem que vem de todos eles. Essa bagagem nós podemos compreender como a própria vida e tudo aquilo que a vida pode nos oferecer. Então, nós nascemos com a força da vida e com todas as informações necessárias que nós precisamos para viver. Até aí, tudo bem. E quando que eu quebro essa ordem, então? Então, vamos lá. Então, eu tenho a minha posição, então eu sou filho, tenho os meus pais, se eu tenho filhos, eles estão depois de mim, os meus irmãos mais novos ou mais velhos, enfim. Quando eu quebro essa ordem é quando eu assumo um papel, quando eu assumo um lugar, quando eu tomo uma posição que não é minha, que não é essa posição que eu nasci, não é mais o meu lugar natural de vida. Com isso, eu acabo enfraquecendo, por quê?
eu enfraqueço porque eu vou passar, então, a viver num lugar que eu não sei como é que é. Porque eu não fui preparado para estar lá. Eu não tenho recursos para estar lá. Eu não tenho ferramentas para viver naquele lugar. Quando eu recebi aquela bagagem, logo que eu nasci com todas as ferramentas para mim viver a vida no meu lugar. Quando eu saio deste lugar e assumo o papel de outras pessoas, eu não tenho as ferramentas necessárias para viver no lugar deles. Isso acontece, por exemplo, quando um filho ou uma filha assume o papel dos seus pais. Assumir o papel dos seus pais é muito diferente de prestar assistência aos pais, né? Você pode assistir sem tomar o lugar deles. Essa quebra ela fica muito evidenciada, por exemplo, quando há uma relação muito igual entre filhos e pais, né? Hoje até se traduz isso como amizade, enfim, mas é possível compreender quando, por exemplo, né, o filho ele acaba assumindo o papel junto de sua mãe como se ele fosse o marido, tanto nas responsabilidades, nos pesos, nas obrigações. Então gerou o quê? Uma quebra dessa ordem natural. Aquele que saiu do seu papel, claro que é um movimento simultâneo, né? Aqueles que saem do seu papel, eles perdem a força da vida, porque o fluxo fica corrompido. O fluxo corrompido vai fazer com que nós tenhamos que gerar uma força muito maior para conquistar as nossas coisas na vida. Então eu preciso me desgastar muito mais para conseguir pequenas coisas. E às vezes eu não saio do lugar, justamente porque eu quebro essa ordem. Pode acontecer, né, também, ao invés dessa igualdade também que quebra a ordem, quando os filhos realmente assumem o papel de pais dos seus pais. E aí vai ficar muito claro quando esses filhos começam a infantilizar os seus pais. Começa a falar com o pai e com a mãe como se os pais fossem crianças, dá bronca nos pais como se fossem crianças, infantiliza no linguajar com os pais como se eles fossem crianças e não entendessem a vida. Mesmo que os pais estejam debilitados e precisem de assistência, ainda assim você só está assistindo os seus pais porque os seus pais te deram a vida. E isso muda completamente. Você jamais será maior do que os seus pais. Você retribui essa força de grandeza sempre para frente, passando a vida para frente. Eu gosto de exemplificar a hierarquia também como se fosse uma grande cachoeira. Você imagina aquela cachoeira bem lá no alto da montanha, com aquele fluxo de água bem grande, aquele fluxo de água cai, forma a queda d'água, e depois ele continua o caminho lá embaixo. A hierarquia é a cachoeira, a vida é a água. Quando você quebra a hierarquia, é como se você quisesse ir diante dessa cachoeira e falar para ela assim, olha, água, agora é hora de você subir, é hora de você voltar para trás. A água não vai voltar para trás, ela vai continuar o fluxo dela. Você pode criar uma barreira, tentar jogar essa água para cima, fazer uma força tremenda, ainda assim a água vai seguir o fluxo dela, que é a força da vida. Então, nós, quando quebramos a hierarquia, nós prendemos a força da vida, que vai tentar, de alguma forma, seguir adiante. Mesmo que para isso seja necessário algum tipo de conflito e desconforto, para que possa, então, haver o realinhamento de todo esse grupo. Não muito tempo atrás, mas vamos pegar um pouquinho, alguns anos atrás, essa hierarquia, ela era muito clara na família. E aqui não estamos falando de autoritarismo, né? Estamos falando de ordem, né? Os mais velhos tinham mais preferência, os mais velhos que aconselhavam os mais novos justamente pela experiência de vida. Uma pessoa mais nova, ela pode e deve ter o conhecimento, ela pode buscar conhecimento, ela vai adquirir o conhecimento, mas nada substitui a experiência de vida. E os mais velhos tiveram mais experiências de vida. Então era muito comum, principalmente lá atrás nas culturas ancestrais, que os mais velhos tivessem realmente essa função dentro das famílias e dentro dos seus grupos, a função de orientar. Os homens geralmente ensinavam os homens, passando ali
as suas experiências, as suas dificuldades, as suas sabedorias. As mulheres ensinavam as mulheres, passando também os seus conselhos, as suas dificuldades, as suas sabedorias, né? Hoje, nós temos configurações diferentes de família e está tudo bem, está tudo certo, né? Mas ainda assim, esses que são mais velhos podem e devem pôr para fora as suas experiências na forma de sabedoria. Isso vem muito numa dinâmica bem antiga que é a contação de histórias, né? Tantas histórias nos foram contadas quando éramos crianças, trazendo ensinamentos muito bonitos que ficaram registrados na nossa mente, na nossa memória para sempre, né? Então, olha como é importante a experiência ser passada adiante, né? O que acontece hoje, e isso é um motivo de reflexão para todos nós, são as gerações mais novas, né, que eu me incluo também nessa geração mais nova, e ainda as outras que estão vindo mais recentes, que têm uma certa tendência a menosprezar aquilo que as gerações mais anteriores vivenciaram. Nós podemos entender que, né, aquilo que eles viveram, no momento que eles viveram, foram o melhor que eles podiam fazer. Era o que tinha naquele momento. Não tem como olhar para trás agora e redesenhar algo. Aquilo foi como foi. A partir de agora, nós é que temos o poder nas mãos de fazer a nossa parte. Então eu faço de mim para frente, eu sigo a vida para frente, aproveitando tudo o que eles fizeram, fazendo uma adaptação. Então algumas coisas já não fazem mais sentido na nossa época, ok? Então eu adapto isso e sigo em frente. Não preciso criticar, menosprezar, até porque se eu começo a entender um pouquinho mais da visão sistêmica, eu vejo que eu sou um resultado de todos eles, e eu só estou aqui graças a eles. Dentro de mim, no meu DNA, todos eles continuam vivos através das memórias genéticas. Eu adquiri cada uma dessas memórias quando eu nasci, assim como todas as outras bagagens que chegaram até mim. Então eu não posso, de certa forma, na verdade eu até posso, né, mas não é uma atitude tão sábia assim, olhar para trás com um olhar muito pesado e com um julgamento muito forte. Porque, de certa forma, quando eu julgo com um julgamento muito forte, quando eu olho de uma forma não muito legal para trás os meus ancestrais, o meu inconsciente ou o meu subconsciente está entendendo que eu estou fazendo aquilo de uma parte minha, porque eu sou um resultado de todos eles. Eu faço parte e eles fazem parte de mim, e eu faço parte deles, né? Então, olhar com os olhos vendo que é possível seguir sempre para frente, isso fica mais leve. Aí a ordem vai se estruturando do mais antigo para o mais novo. Da mesma forma, isso vale nas empresas, né? Do funcionário mais antigo até o funcionário mais novo, porque graças ao fundador, os funcionários mais antigos, né? Aquela empresa ela foi se construindo, se estruturando e hoje você pode estar nessa empresa. Então é muito importante reverenciar aqueles que vieram antes de nós, porque graças a eles nós estamos aqui hoje. E eles lá atrás também um dia já foram os jovens, que precisaram adaptar muitas coisas de gerações ainda mais antigas, e assim vai acontecendo sempre na nossa trajetória, né? Mas só tomar esse cuidado para nós realmente não cairmos nesse equívoco de achar que tudo aquilo que é antigo não é válido, e também não achar que tudo aquilo que é antigo é melhor do que o que é hoje, né? Não é uma questão de melhor ou pior. De novo, frisando muito bem isso. É simplesmente uma questão de ordem, daquilo que vem primeiro, daquilo que vem depois, para que tudo isso se estruture muito bem, né? No caso dos irmãos também, tem o irmão mais velho, o irmão mais novo, enfim, depende de quantos irmãos tem em cada família, né? Às vezes é filho único. Então também a mesma ordem, né? Vamos supor, o mais velho chegou, aí tem lá o segundo filho, né? O segundo filho só está ali graças aos pais que deram a vida, graças àquele primeiro irmão que veio antes, e hoje ele está ali. Porque quando o primeiro irmão nasceu, muita coisa poderia ter acontecido. A mãe poderia ter morrido no parto, os pais poderiam ter se separado, poderia ter acontecido muitas coisas. Os pais já aprenderam a ser pais com aquele primeiro filho, agora eles já estão mais bem capacitados para cuidar do segundo, depois do terceiro, enfim, assim sucessivamente. Então, a lei da ordem ela é muito importante. Sempre que eu quebro a ordem, eu estou prejudicando o próprio
andar da minha vida, né? E aí tudo vai ficar mais pesado, tudo vai ficar mais difícil de seguir em frente. Aí, quando eu falo de pertencimento, de novo, vamos trazer para o contexto da família, né? Pertencimento, ou a lei da inclusão, nós compreendemos, como a própria palavra diz, que todos têm o devido direito de pertencer ao seu grupo. Todos têm o devido direito de ser incluídos no seu grupo, ou seja, na sua família. Esse pertencimento, essa inclusão, vai muito de encontro com esse conceito que eu disse, que nós somos um resultado de todos eles que vieram antes de nós. Tudo o que nós vivemos desde que nascemos, tudo o que os nossos ancestrais viveram, ficou registrado, isso faz parte da nossa história. Quando eu quero excluir algo, ou seja, quando eu rejeito algo de uma forma muito intensa, de uma forma muito forte, quando eu não aceito algo de uma forma muito intensa, muito forte, eu estou excluindo, estou colocando para fora, estou falando que aquilo não faz parte. Quando eu ponho para fora aquilo que eu acho que não faz parte, é como se eu escondesse debaixo do tapete. Ou ainda assim, deixasse num quartinho escuro lá, o quartinho da bagunça. Está lá guardado. Porém, o sistema, o nosso grupo, como ele é formado por todos os membros do grupo e por tudo aquilo que aconteceu, quando eu tiro as pecinhas desse quebra-cabeça, eu estou enfraquecendo todo o grupo. E isso vai refletir não mais só na sua vida, mas vai refletir em todos os membros dessa família. E aí, esse grupo ele tem como se fosse uma consciência própria, né? Uma memória de grupo, como se fosse uma consciência mesmo, né? Vamos pensar como se fosse um ser, né? Que administra todo o grupo, né? Não é um ser, mas só para a gente imaginar como se fosse, para ficar mais fácil. Então, essa memória de grupo, essa consciência de grupo, quando ela vê que as suas pecinhas estão sendo colocadas para fora, o que ela vai fazer? Ela vai, então, a partir daqueles que estão vivendo no momento, ou seja, das gerações que estão em vida, trazer à tona tudo aquilo que ficou excluído, tudo aquilo que foi rejeitado, tudo aquilo que foi tirado lá atrás. Então, as histórias começam a se repetir dentro das famílias. Isso pode acontecer na sua própria linha do tempo enquanto ser humano você, nascimento até a sua idade, né? Muitas coisas que você deixou para trás, excluiu, fingiu que não existia, aquela situação difícil que você nunca mais quis olhar para ela, a vida vem, traz aquilo de novo, às vezes com uma outra roupagem, através de uma outra pessoa, para que você tenha a oportunidade de olhar para aquela situação e incluir de volta ela no seu quebra-cabeça. Né? O grupo ele nem quer que você resolva a situação, ele simplesmente precisa que essa peça seja incluída novamente. Por quê? Quando ela é incluída, o quebra-cabeça ele fica inteiro. Quebra-cabeça inteiro quer dizer mais informação para o grupo, mais recurso aquele grupo tem para agir, para se adaptar, para ser flexível. Então, quanto mais eu rejeito, excluo, tiro de mim possibilidades, mais rígido eu vou ficando. E aí, quando é necessário me adaptar dentro de uma dificuldade que surge na minha vida, eu não tenho recurso. Falta ferramenta, porque eu coloquei para fora. Aquela bagagem que me foi dada quando eu nasci, ela tinha as ferramentas. Aí eu peguei as ferramentas e eu joguei fora, que eu achei que eu não ia usar aquelas ferramentas, porque aquelas ferramentas não eram legais, enfim. Só que, ao invés de eu deixar guardada na minha caixinha e usar quando necessário, se necessário, eu joguei fora. E aí, quando eu jogo fora, a consciência do grupo, ela vai lá, ela olha aquela ferramenta que você jogou fora, aí ela pensa com ela lá, nossa, olha, essa ferramenta aqui é lá do fulaninho, olha, ele deixou cair para fora, coitadinho, né? Deixa eu pegar essa ferramenta e lembrar ele que essa ferramenta é dele, não adianta ela ficar aqui para trás, né? Então deixa eu pôr de volta bem na frente do caminho dele de novo, para que ele possa tropeçar ou enxergar essa ferramenta de novo e colocar, guardar ela na caixinha de ferramentas. Aí a vida faz isso, né? Na sua vida você vai identificar isso, principalmente quando há muitas repetições. Não só, mas principalmente quando há muitas repetições. Tem histórias de famílias que repetem gerações pós gerações a mesma história, o mesmo conflito.
as mesmas situações, não há mudança. Por quê? Há muitas coisas que ficaram fora de possibilidade, aí o sistema não tem informação nova para poder agir. É muito importante nós olharmos com os olhos da inclusão. Você não precisa concordar, não precisa aceitar, mas pelo menos compreenda que aquilo fez e ainda faz parte da sua história. E se faz parte da sua história, é uma parte sua. Não há necessidade nenhuma de se envergonhar, de se culpar ou de se punir por aquilo. É apenas a experiência que está agora nas páginas que já foram lidas do seu livro, né? Das páginas que ainda virão, você terá a possibilidade de escrever diferente. Então a inclusão ela é muito importante. Desde que nós nascemos, nós fazemos de tudo para pertencer ao nosso grupo. É quase que um instinto de sobrevivência do ser humano fazer parte do seu grupo, porque isso dá a sensação de proteção, isso dá a sensação de mais longevidade, porque se estou protegido, eu tenho uma tendência de viver mais. E hoje nós podemos traduzir isso também como a necessidade de ser aceitos, né? Nós precisamos, muitas vezes, buscar essa aceitação no nosso grupo. Quando não encontramos o nosso grupo, a gente tem o quê? Uma necessidade de buscar isso aonde? Fora. Então a gente vai buscar nos relacionamentos, em outros grupos, a gente vai buscar em outros locais que não aqueles que realmente é a fonte de tudo, aonde é a nossa origem. E aí começa a ter muitos prejuízos, muitos malefícios e relacionamentos também muito conturbados, porque eu vou buscar em locais, né, em lugares, em locais, em pessoas que não são realmente portadoras daquilo que eu preciso. E aí quando eu me volto, né, a essa origem, a mim mesmo, a toda a minha história, eu consigo encontrar novamente a força que eu preciso para seguir adiante. Eu deixo de exigir dos outros aquilo que eles não podem me dar. E nisso já vai entrar aqui a lei do equilíbrio de troca, né? Que é a lei do dar e o receber, ou dar e o tomar, que é ela que vai regular as nossas relações, principalmente a relação de casal, relação de amizade, uma parcela da relação de trabalho. A hierarquia ela só não existe para o casal, né, para o relacionamento afetivo, porque se é tempo de entrada dentro de um sistema, o casal ele se constitui ao mesmo tempo, então não tem hierarquia. Então o que vai regular ali o casal são as suas histórias anteriores e o equilíbrio de troca, que vai ser aquele joguinho entre eles. Joguinho no bom sentido, né? Mas o equilíbrio de troca diz o quê? Que eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso, dentro das circunstâncias a mim apresentadas. E fico disposto e disponível para receber do outro aquilo que ele pode, aquilo que ele tem, dentro das circunstâncias a ele apresentadas. Se eu quiser algo do outro que ele não pode me dar, não quer me dar, ou naquele momento ele não tem condições de me dar, eu vou gerar uma expectativa, essa expectativa será quebrada, isso vai gerar uma frustração, e essa frustração vai dar sofrimento, vai gerar sofrimento na minha vida. Da mesma forma, se eu quiser fazer algo para alguém que eu não tenha condições de fazer, eu vou sofrer, eu vou me sobrecarregar, eu vou adoecer. Tem muitas pessoas que acabam fazendo muito mais daquilo que podem e se sobrecarregam e não percebem. Porque aqui nós caímos numa armadilha do dar e o receber, né? Que é aquele famoso ditado que dar é melhor do que receber. Mas se dar é melhor que receber, eu já estou dizendo que aquele que recebe está numa posição inferior. Porque o dar e o receber ele é um ato simultâneo. Em algum momento, se alguém dá, o outro está recebendo, e vice-versa. Então, ambos se equivalem. Então, ter esse equilíbrio é fundamental. Se eu faço muito mais para o outro do que ele consegue retribuir, eu gero um desnível nessa relação. O outro se sente, de certa forma, devedor a mim. Se essa dívida fica muito grande, seja porque ele não consegue retribuir, ou ainda porque eu não permito que ele retribua, e aí vai entrar muito no controle e na manipulação, né? Eu não permito que o outro faça algo por mim, por quê? Ou pode ser também porque eu não aprendi a receber, né? Pode ser diversos traumas, né? Então pode ser diversas possibilidades, né? Mas uma delas também pode soar dessa forma, ou seja, eu não permito que o outro retribua para mim, porque aí eu fico sempre no controle, porque ele está sempre devendo alguma coisa para mim. E aí eu consigo, de certa forma, manipular as situações.
De novo, não é só esse caso, pode ser diversos casos onde a pessoa não consegue receber aquilo que lhe é de direito. E esse é um desses casos, né? Então, isso é muito importante ser considerado, né? Então, sempre que há essa dívida muito grande, o outro que se sente devedor vai ficando com um peso muito alto. E aí, quando a dívida está muito alta, aí o sistema não suporta mais, né? A relação já fica insustentável. Aqui, geralmente, acontece o quê? Ou acaba a relação, cada um segue o seu caminho, vai se equilibrar com seus próximos relacionamentos, ou seja, você já sai perdendo, você vai começar um outro relacionamento já meio manco, meio descompensado, ou acontece algum conflito que faz ambos voltar para o mesmo patamar e a partir dali tomar uma decisão, se seguem juntos ou se terminam também cada um para o seu lado. Um relacionamento ele cresce aos poucos, você faz um pouquinho para a outra pessoa, deixa que ela retribua, aí ela gosta de você, ela faz um pouquinho a mais, aí você retribui, gosta dela, faz um pouquinho a mais e de pouquinho em pouquinho o relacionamento vai crescendo, sem grandes saltos. E aí há uma cumplicidade muito maior, né? As pessoas conseguem se entregar de forma muito mais plena um ao outro, justamente por estar em equilíbrio. Isso vai crescer o relacionamento, né? No trabalho, a mesma forma, sendo a troca ali o recurso financeiro e os benefícios versus o que você oferece para a empresa. Então, o ideal é que esteja também equilibrado, né? Essa relação para que não haja nenhum tipo de prejuízo. Empresas que têm muito processos trabalhistas, pode ser, em algum momento, que a relação está desequilibrada, ou seja, o funcionário se sente fazendo muito mais do que aquilo que recebe. Aí ele entra na justiça e pede uma equiparação. A empresa, às vezes, ela economiza no momento, mas ela vai pagar isso lá na frente de alguma forma, através de um processo, ou seja, lá do que for, né? Então, esse jogo ele tem que estar muito bem equilibrado. O equilíbrio de troca ele só não vai se dar de filhos para os pais, né? Porque os pais nos deram a vida, e a vida, assim lá como a cachoeira, o exemplo que eu dei, não volta para trás. Nós pegamos a vida, nós assumimos aquela caixinha de ferramenta, aquela bagagem que nos foi dada e passamos ela para frente. E aí é que está o equilíbrio nessa relação. Nós passamos para frente a vida, porque um dia os nossos pais já foram filhos. Nós que somos filhos, muitos seremos pais lá na frente, outros não, né? Mas até aí nós podemos passar a vida adiante através do nosso trabalho, do nosso hobby ou qualquer outra atividade que nós tenhamos como prática e a vida se sinta útil, né? O que é a vida se sentir útil? Ela passa por nós, ela ganha uma qualificação, ou seja, ela ganha uma parte de nós e ela sai através de nós, chegando até outras pessoas. E aí o fluxo se constrói de forma natural. Então perceba que, né, quando as ordens do amor estão equilibradas na vida prática, a chance de ter relações saudáveis ou ainda funcionais é muito maior. Então você passa a começar a se posicionar de uma forma diferente na sua vida. Você vai entendendo quando você passa do limite, você vai entendendo que alguns papéis não é seu, você vai entendendo que você está fazendo mais do que está se permitindo a receber, ou vice-versa. Você está recebendo muito e não está conseguindo retribuir. Você começa a perceber quando você julga, e aí começa a pôr coisas para fora de você, né? Porque se o pertencimento diz que tudo e todos têm o direito de pertencer, a palavra tudo e todos engloba realmente tudo. Então não tem como nós falarmos assim, tudo exceto esse. Não, é tudo. Então o nosso julgamento vai sendo trabalhado a diminuir cada vez mais. Né? Mesmo que você se pegue julgando, depois você reflete sobre o julgamento e começa a se observar. Fala, nossa, olha isso aqui, eu não deveria ter julgado. Né? Ok, eu entendo que isso faz parte e a partir de hoje eu vou adaptar da melhor forma possível, fazendo o que eu posso dentro das circunstâncias a mim apresentadas. E aí, você vai ter uma chance de viver com seus pais melhor, de viver o seu relacionamento melhor, o seu trabalho melhor, porque as relações passam a ficar muito mais equilibradas, muito mais harmonizadas, né? Então veja, né, quando eu fui falando aqui sobre
essas relações, sobre esse contexto, eu tenho certeza que cada um buscou aí dentro da sua família, seja com seus pais, seja com seu relacionamento, com seus filhos, ou ainda assim no seu trabalho, situações possíveis de desajustes, situações possíveis onde tudo está ajustado, ou seja, a vida está seguindo em fluxo, porque todos nós temos referências quando o assunto é família, e fica muito mais fácil compreender a visão sistêmica dentro desse contexto. E aí a pergunta é, né, o que eu faço com tudo isso, né? Comece a refletir no seu dia a dia, comece a praticar no seu dia a dia, né? Comece a agir. Se você identificar alguma questão realmente que precisa, né, ser olhada com mais carinho, que precisa passar por um processo terapêutico, né? Você fala, puxa, olha, encontrei um nozinho aqui, encontrei um ponto que vem se repetindo na minha vida, olha, encontrei um desajuste ali nessa relação que está me fazendo mal, isso não está legal, está me machucando. Tem diversas ferramentas que podem auxiliar, diversas ferramentas terapêuticas, né? Uma delas, que se apoia totalmente na visão sistêmica e nas ordens do amor, é a constelação familiar, né? Constelação familiar, porque foi esse o nome que surgiu lá atrás, né? Mas também pode ser chamada de constelação sistêmica, ou qualquer outro nome também que faça esse trabalho dentro deste grupo, né? Quando se fala constelação familiar, não precisa todos os membros do grupo da família estar presentes, ou até mesmo, imagina, se for um caso de trabalho, né? Você vai constelar, né? Você vai trabalhar ali a sua relação profissional, né? Você trabalha numa multinacional com 700 funcionários, né? Não dá para todo mundo participar e nem deve. Então, nós trabalhamos a partir do indivíduo. E aí, com a dinâmica que a constelação proporciona, é possível buscar no sistema, lembra, sistema grupo, grupo família, aonde foi originado os nozinhos, ou seja, aonde essas ordens do amor foram quebradas, e ali é reestabelecido que é o fluxo natural da ordem, reajustando toda essa ordem. Quando há esse reajuste dentro das memórias do seu grupo, essa força da vida passa então a fluir novamente e vai chegar até você, te dando muito mais força, fazendo com que você realmente tenha mais recursos para seguir adiante. Então é uma baita de uma ferramenta, né? Eu gosto muito da visão sistêmica e a constelação ela me permite colocar a visão sistêmica em prática. Inclusive agora, dia 7, quinta-feira, 19h30, eu volto com os atendimentos de constelação familiar. A que é realizada no grupo, né? Ou seja, é uma questão individual sua, mas a dinâmica ela é realizada dentro do grupo, e também a constelação familiar que é feita de forma individual, né? Que aí é uma outra dinâmica que é feita somente eu, o constelador, você, o cliente, e o que auxilia nessa dinâmica são os bonequinhos da constelação que vão dando ali todo o suporte para nós fazermos os movimentos e executar toda a dinâmica da constelação, que é essa terapia. Então, se esse é o seu caso, você pode entrar em contato comigo através das redes sociais, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, Espaço Inspirar, Facebook e Instagram, ou pelo WhatsApp 011 99850 0667. Inclusive, se você quiser se aprofundar e passar realmente por um processo de transformação, olhando para diversas áreas da sua vida e ainda assim aprendendo a realizar a constelação, a partir de março, uma nova turma, a turma 6, de constelação familiar, é um final de semana por mês, durante 6 meses, é um curso muito realmente vivencial, prático e com toda essa teoria para fazer com que você tenha uma vida melhor e aprenda a se posicionar. Então você não precisa, se assim não quiser, se tornar um terapeuta em constelação familiar, mas você pode fazer o curso para benefício da sua própria vida. Então, a partir de março, 6 meses de curso de formação em constelação familiar. Também é um curso muito bom, é um curso que abrange diversos temas, diversas áreas da vida, trabalhando realmente todos esses nozinhos que ficam nessa trajetória que nós temos, assim como na trajetória que os nossos ancestrais tiveram antes de nós. Agora eu vou colocar aqui a música de reflexão do programa de hoje. É uma música na voz do Milton Nascimento e também do Flávio Venturini. É a música que chama Xamã, né? Xamã foi um nome originado ali
pelos antropólogos, né, advindo das tribos Tungis, ali da Sibéria, que depois ficou sendo utilizado de forma bem genérica para explicar toda e qualquer prática ou filosofia dos povos nativos ou aquelas pessoas que detêm esse conhecimento, né? Então o nome xamã hoje ele virou um nome muito, muito genérico, e essa música é uma música muito bonita, né? Porque de certa forma todos nós temos essa potência interna, né? Então aqui a música Xamã na voz de Milton Nascimento e Flávio Venturini. Igreja pra tudo decifrar, irei pra no teu colo me desfalecer de amor. Serei, já sou o que esperas de mim. Preciso merecer. Tu me chamaste assim, Xamã, Xamã. E toda a vida entrego a ti, Espírito de luz, alma gêmea da paz, venho em ti descansar. Um dia alguém tocou o meu ombro e amor soou aos quatro ventos, dizendo: tu és Xamã, 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 Xamã. O canto dessa aurora me aproxima da luz, nos junta para sempre. Devemos viajar. A minha vida entrego a ti, Espírito de luz, venho já pra cantar o céu. Som do alerta.
Xamã, na voz de Milton Nascimento e Flávio Venturini. Uma letra bem bonita, né? Uma letra que nos faz lembrar desse potencial que todos nós temos, né? De ser realmente os nossos curadores, os nossos mestres, de ser realmente essa força viva em ação e a cada instante da nossa vida. Tudo aquilo que nos distancia dessa força viva nos enfraquece. Tudo aquilo que nos faz ficar mais longe das nossas potencialidades realmente não nos faz bem. E por isso é importante refletir, né, em todas as áreas da nossa vida, em todas as fontes de saber, em todas as práticas que nós temos, quais de todas elas que nos influenciam de uma forma muito mais salutar e nos aproxima daquilo que está dentro de nós, e quais outras, então, que nos afastam de nossas próprias qualidades que estão aqui dentro, prontas para vir à tona. E muitas não vêm à tona simplesmente porque nós achamos que aquilo não é correto, que nós achamos que aquilo não é bom, que nós achamos que aquilo não vai fazer bem às outras pessoas. De certa forma, nós acabamos nos prendendo dentro de uma armadura, dentro de uma cela, dentro de uma prisão, e não percebemos que aos poucos esse condicionamento que nos reprime vai deixando a nossa força viva sufocada, e com isso aquela luz, né, simbólica que deveria brilhar realmente no centro do nosso peito, ou seja, a nossa força viva que temos aqui dentro, que poderia se expandir, fica presa por conceitos que nós vamos adquirindo e outros que nós vamos formulando para nos afastar de quem nós somos. Isso vale para tudo, mesmo aquelas coisas que às vezes você pode entender como sendo boas. Reflete um pouquinho mais, veja se realmente aquilo está te fazendo ser uma pessoa melhor, veja se aquilo realmente está permitindo você manifestar o seu potencial. Porque se assim não tiver, é bom começar a reformular essas práticas, esses pensamentos e esses conceitos. Não precisa jogar tudo fora, né? Olhe para trás e veja que tudo foi um aprendizado e daqui para frente pode ser diferente, né? Mas faça essa reflexão. E aí sim, cada vez mais, você poderá ser um pouquinho mais próximo daquilo que você realmente é. Claro que haverá momentos, sim, onde nós precisaremos agir de uma forma X ou Y, porque nós temos regras sociais, nós temos leis, nós temos, enfim, questões a ser seguidas através da nossa disciplina. Mas ainda assim, dentro de tudo isso, é possível estarmos mais próximos de tudo o que há dentro de nós. Mas para isso é importante refletir, né? É importante estar disposto e disponível para olhar para dentro de si mesmo e colocar para fora tudo o que está aí, né? E aí, juntando com as ordens do amor, vai facilitar ainda mais conseguir, então, olhar para suas relações, para o mundo fora de você e também para esse mundo interno, porque, lembrando, nós somos resultados de todas as nossas histórias e de todas as nossas experiências. E não é porque uma experiência não foi boa que você não é bom. É simplesmente uma experiência que gerou ali um aprendizado. Agradecendo a todo mundo, né, que acompanhou o programa aqui, que deixou o seu comentário, a Carla mandando aqui o seu comentário, que indica o curso, que ela amou o curso, a Carla fez aqui na formação de constelação e outros cursos aqui com a gente. Obrigado, Carla, pela lembrança, pelo carinho. O Juliano também mandando aqui o seu comentário. Mais pessoas também compartilharam a nossa live. Você pode deixar sua pergunta, se ficou alguma questão que precisa voltar aqui, né, que eu preciso explicar, enfim, deixe sua pergunta, deixe aí o seu comentário, compartilhe a nossa live. Só mais um recadinho antes de ir para o nosso finalzinho do programa. Agora, em fevereiro, do dia 13 ao dia 17, nós faremos mais uma vez o Retiro Inspirar de Carnaval, né? Pode ser até que o Carnaval, enquanto festa, mude de data, enfim, mas o retiro já está ali prontinho para
nos receber com todas as regras de distanciamento, afinal tem muito espaço no meio da natureza para ficarmos seguindo o distanciamento, enfim, com todas as regras disponíveis, né? Então, se você tem interesse em fazer um retiro para se conhecer mais, para descansar, para revigorar suas forças aí para esse ano que está apenas começando, do dia 13 ao dia 17 em fevereiro, o nosso Retiro Inspirar de Carnaval. Agradecendo a todo mundo que acompanhou o programa Você Melhor de hoje. Você pode e deve continuar ligadinho na programação da Rádio Cidade Jundiaí, que é referência em informação. E para fechar o programa de hoje com a nossa música de gratidão, porque gratidão é o que fica, gratidão pela vida, gratidão pela nossa história, gratidão a todos os nossos familiares, gratidão pela oportunidade de estar aqui com você e você estar aqui comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. De estrelas sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora, já estou ao seu lado. Na mesma hora, sente-se aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tem que aparar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. São os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.